Olá, queridos. Eu estou aqui meditando na palavra, nessa passagem bíblica, e quero ler com você e conversarmos um pouquinho aqui, né? Comentarmos sobre essa passagem. Olha, queridos, a mulher adúltera. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Bom, amados, nós sabemos que Jesus amava se retirar e estar em comunhão com o Pai, sempre nos montes, no seu particular, buscando a presença de Deus, sempre orando, estando nessa comunicação e comunhão com o céu, com o Pai, com Deus. E ele então tinha esse hábito de estar sempre no Monte das Oliveiras. Glória a Deus. Quando amanheceu o dia, olha, pela manhã, voltou para o templo. Então, de manhãzinha, Jesus se dirige ao templo e, chegando no templo, ele vai para o átrio dos gentios. Era um lugar externo no templo, onde os mestres, eles sentavam em pequenos grupos com pessoas que queriam aprender sobre a lei, sobre a Torá. Então aqui diz que Jesus voltou para o templo e o povo vinha ter com ele, assentando-se, e ele os ensinava. Nesse período aqui, estava ocorrendo a festa do tabernáculo. E muitas pessoas se dirigiram ao templo, a Jerusalém, para ter esse momento de comunhão espiritual. Então, muitas pessoas, o povo da região, né, das proximidades ali, eles se dirigiam a Jerusalém. Então tinha pessoas da Galileia, do Egito, da Babilônia, de vários lugares. E ali o povo estava reunido. E Jesus estava ensinando um grupo de pessoas, e aparecem os escribas e fariseus. Esses dois grupos de pessoas que vieram trazendo com eles uma mulher. Essa mulher, ela foi pega em flagrante no ato de adultério. Bom, quero falar aqui um pouquinho sobre esses dois grupos, os escribas e fariseus. Os escribas, eles eram os especialistas técnicos da lei. Eles copiavam os textos sagrados e interpretavam para as leis civis. Esses dois grupos se uniram para executar a mulher que foi pega em flagrante adultério. E também ter do que acusar Jesus. Bom, os fariseus eram um grupo perigoso. Era um grupo religioso. Um grupo muito influente entre o povo comum. Eles acreditavam na ressurreição dos mortos, nos anjos e na autoridade oral, na autoridade da palavra. Eles eram rigorosos na observância da lei e nas regras que regulavam todos os aspectos da vida das pessoas, como o que deveriam comer e como lavar as mãos antes de comer. Eles eram
homens, pessoas religiosas e exerciam muita influência na vida do povo, das pessoas comuns. Amém, queridos? Muito bom, né? E aqui, seguindo, né? Pondo-a, eles trouxeram, né? Uma mulher apanhada em adultério. Pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, olha aqui, chamando Jesus de mestre. Ou seja, Jesus era uma pessoa, uma autoridade entre eles. Uma pessoa que ensinava, conhecia, tinha conhecimento e ensinava. Amém? Eles disseram: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Vejam, queridos, que eles, ao trazer essa mulher, foi pega no pecado, né? Adulterando, adultério. E eles citam, então, a lei de Moisés. E seguindo mais aqui um pouco, diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Interessante. Eles trazendo essa mulher e tentando, de alguma forma, pegar Jesus, acusar Jesus. E eles então apresentam a lei de Moisés para ter respaldo naquilo que eles estavam fazendo no apedrejamento daquela mulher que foi pega em adultério. Veja, queridos, que Jesus tem um gesto aqui muito importante para eles e para poder passar a eles algo que, antes de qualquer palavra mencionada por Jesus, eles pudessem entender a mensagem que Jesus estava passando para eles. Jesus, ele inclina e começa a escrever com o dedo no chão, né? Aqui, em Êxodo 31:18, fala sobre a lei que Deus entregou a Moisés. E essa lei foi escrita pelo dedo de Deus, em pedras. Os mandamentos de Deus, entregues a Moisés, foram escritas pelo dedo de Deus. Interessante, né? E Jesus, inclinando-se, escrevia com, olha lá que legal, muito interessante, né? Com o dedo na terra. Ou seja, Jesus estava mostrando a eles quem ele era. E eles buscavam acusar Jesus justamente por isso. Porque ele realizava muitos sinais, prodígios, maravilhas, e todo o povo via o poder, a autoridade dele e o reconhecia como um homem de Deus e como o próprio Deus, porque eles diziam que Jesus fazia todos aqueles milagres porque Deus era com ele. Maravilha, né, amados? Então, Jesus escrevia com o dedo na terra. Não sabemos o que ele escrevia. Talvez os mandamentos de Deus. Ele escrevia ali com o próprio dedo dele. E eles, homens, doutores da lei,
prestando atenção e observando tudo isso. Eles insistiram, né? Como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro, atire a pedra. Olha só, queridos. Então, Jesus está aqui fazendo com que todos façam uma autoavaliação. Avaliem-se, observem o seu interior. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Maravilha, né, queridos? Jesus, ele sempre nos leva a refletir, a examinar a nós mesmos. E ele então chama a todos para essa responsabilidade de, se quiser julgar, quiser condenar, primeiro examine-se o homem a si mesmo. Glória a Deus, né, amados? Então, queridos, aí Jesus fala aqui, se você estiver sem pecado, atire a primeira pedra contra ela. E eles estão citando a lei de Moisés. E na lei, em Levítico, capítulo 20, versículo 10, fala: tanto o homem quanto a mulher serão mortos. Os dois serão mortos. Como foram pegos em flagrante adultério, tanto o homem quanto a mulher devem ser mortos. Não somente a mulher. Eles trouxeram somente a mulher para ser apedrejada. E é como se Jesus estivesse dizendo: e cadê o homem? Por que não trouxeram o homem, já que ambos foram pegos em adultério, em flagrante adultério? E no livro de Deuteronômio 22, 22, também repete o mesmo princípio, dizendo: os dois devem morrer. Mas eles, sendo doutores da lei e tendo todo o conhecimento, amados, tendo todo o conhecimento, eles estão infringindo a lei também, infringindo a lei de Moisés. E eles trouxeram então só a mulher. Muito bom para a nossa reflexão esse fato, né, irmãos? Essas duas classes de pessoas, esses dois grupos de pessoas, escribas e fariseus, que conhecem muito bem a lei, eles mesmos não estão cumprindo com ela, ao pé da letra, né? Porque eles não trouxeram o homem, trouxeram só a mulher. E Jesus, então, os chama, né? Os chama para a responsabilidade, do qual eles terão que arcar. Por quê? Porque já que eles pegaram em flagrante adultério, trouxeram, eles são as testemunhas. E se eles testemunharam o fato, arrastando essa mulher até o grupo de Jesus, para que Jesus fosse interrogado sobre essa causa, sobre esse pecado, então eles são as testemunhas. Em Deuteronômio 17, 7, fala que as mãos das testemunhas
serão as primeiras a fazer morrer. Então, agora está sobre eles a responsabilidade de atirar a primeira pedra. Eles é que teriam que iniciar a execução dessa mulher. E eles, então, refletindo sobre a vida deles, eles então começam a jogar as pedras. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Direitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. Olha que a mulher, reconhecendo a autoridade de Jesus, o senhorio de Jesus na vida dela, e disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Nem eu também te condeno. Olha aqui entrando a graça, a misericórdia, o amor de Deus. Primeiro, ele diz sobre o que ele é, que ele teria todo o poder, toda a autoridade para condenar, mas ele mostra aqui quão grande amor ele tem por todos e sempre dá oportunidade a todos para refletirem sobre os seus atos, erros, pecados, e aí então ele diz: vai-te e não peques mais. Eu não te condeno, você está perdoada, vai e não peques mais. Amém, queridos? Eu senti no coração de falar sobre isso. Reflita sobre isso. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, louvamos o Senhor, Pai, por tão grande misericórdia, pela tua graça, pelo teu perdão, por todos os nossos pecados. Pai, nos ajude, Senhor, a vivermos de uma forma que verdadeiramente agrada ao Senhor. Nos dê forças para vencer o pecado, para quebrar o mal de nossas vidas e que sejamos verdadeiramente pessoas que desejam aplicar, praticar a sua palavra, os seus princípios em nossas vidas. Recebe, Deus, nossa gratidão por tudo que o Senhor tem nos ensinado, tem nos orientado. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus.